Bom, agora sim, formalmente, vamos dar início então a mais uma ocorrência aqui do nosso webinário do Grupo de Estudos em Sistemas Complexos, do Cefet-MG. Hoje nós vamos ter aqui, tenho o prazer de trazer aqui para a gente o professor Fábio Reis. O professor Fábio, só uma rápida introdução do seu currículo aqui. Eu fechei a aba, desculpa, eu vou abrir ela aqui novamente. Então, o professor Fábio, ele concluiu bacharelado, mestrado e doutorado em Física pela PUC-Rio, então o Fábio é filho da PUC, e ele é atualmente professor do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. E o Fábio, ele trabalha com diversos modelos aí no universo da física, estatísticas, citando aqui, de acordo com o seu currículo, crescimento de filmes finos, nanoestruturas e submonocamadas, crescimento lento e agregados, comportamento vítreo, corrosão, difusão, infiltração em meios porosos, etc. São bastantes as suas áreas de atuação, e destaque para o perfil extremamente interdisciplinar dos trabalhos que o Fábio desenvolve, Os trabalhos dele sempre, ou quase sempre, na confluência aí com outras disciplinas, de grande relevância aí, Eu fui orientando dele de doutorado, O meu trabalho foi na confluência aí numa interseção com engenharia química, e química. Então, é um grande prazer para a gente recebê-lo aqui, Fábio. O trabalho que você vai apresentar é um trabalho recentemente publicado numa revista de grande prestígio, E um trabalho bastante legal, pelo que eu pude apurar da leitura do artigo, Fábio, muito obrigado, Você tem o tempo que precisar aí, imagino que você deve ter dimensionado bem, e fica à vontade aí, Muito obrigado. Vou desligar meu microfone aqui. Tá certo. Obrigado, Thiago, pela apresentação e pelo convite para apresentar esse seminário. Eu espero cumprir o tempo esperado, aí, normalmente de 50 minutos a 1 hora. Mas eu já fiz essa apresentação anteriormente, acho que isso vai ser tranquilo. Bom, como está aqui, o título dessa apresentação é Deep Abiotic Weathering of Pyrite, que uma tradução livre é o intemperismo abiótico da pirita em profundidade, quer dizer, bem abaixo da superfície, bem abaixo do solo, bem abaixo da superfície da Terra. Bem, esse trabalho foi feito... eu comecei a participar dele em 2018, com o grupo da Sue Brantley. A Sue é minha colaboradora desde 2014. Ela é diretora do Centro de Ciências Ambientais da Universidade do Estado da Pensilvânia, a Penn State. É uma pesquisadora de renome internacional na área de geoquímica, muito conhecida também por pessoas de outras áreas de geociências. Quem fez a maior parte do trabalho experimental foi o Shin, que era pós-doc lá, ele fez o doutorado com ela, depois um pós-doc, e assim, no ano passado ele foi contratado como pesquisador lá do Centro de Ciências Ambientais. O Peter Heaney também é lá da Penn State, professor do Departamento de Geociências, e participou também do trabalho experimental e acho que é parte do trabalho de campo também. Bom, e eu colaborei com a proposição e a solução do modelo de difusão que conecta diversos resultados, diversas medidas que foram obtidas pelos experimentos que eles realizaram, um trabalho de campo que eles realizaram, além de resultados experimentais, resultados de trabalho de campo de outros autores, enfim. Então, eu fui responsável por essa parte da modelagem que aparece nesse trabalho. Na parte principal,
no artigo propriamente dito, tem pouca coisa sobre o modelo, tem basicamente os resultados, mas no suplemento, quem tiver interesse nessa parte de modelagem vai encontrar os detalhes da solução do modelo. Bom, eu vou introduzir esse problema aqui, começando de conceitos básicos na área de geociências, porque eu não sei quem é que tem experiência com isso, quem não tem. Então, weathering em inglês, que é um termo que eu uso frequentemente, é o equivalente a intemperismo no português. Intemperismo é um conjunto de processos físicos e químicos que alteram rochas e minerais. Esses processos ocorrem em diversas escalas. A gente vai abordar no trabalho, inclusive, escala molecular. Mas então aqui vocês veem, por exemplo, o resultado do intemperismo da infiltração de água em uma caverna, formação das estalactites. Isso, inclusive, aí é perto de vocês, lá na Gruta Casa de Pedra, lá em Minas Gerais. Bom, e existem alterações em outras escalas. Vocês podem ver escalas um pouco maiores, tá? De rochas, tá? Ação principalmente da água, mas também de outros mecanismos físicos, outros materiais. Tá? Então vocês veem aqui diversos exemplos numa escala de comprimento um pouco maior, tá? De uma região pequena da superfície da Terra até uma região grande da superfície da Terra que é moldada pelo intemperismo físico, a combinação de intemperismo físico e químico. Bem, a pirita, que é o alvo desse nosso trabalho, é o cristal de sulfeto de ferro. Ela é popularmente conhecida como ouro de tolo, por causa dessa aparência dourada, como vocês veem aqui nessa amostra. É o sulfeto mineral mais abundante na crosta terrestre. Bom, a pirita reage com muita facilidade com água e com oxigênio. Essas reações produzem diversos íons, produzem também hidróxidos ou óxidos. Alguns dos principais íons que elas podem produzir são sulfato e tiosulfato. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês os candidatos, as reações químicas candidatas ao intemperismo químico da pirita. Bom, esse intemperismo afeta o ciclo de vários outros elementos. Obviamente vai afetar o ciclo de ferro e de enxofre, que são os próprios componentes da pirita, e também do carbono e do oxigênio. Tá? Tem um acoplamento com ciclos desses elementos. Aqui tem uma ilustração do ciclo do enxofre, por isso que eu destaquei aqui o S. Então, a partir do magma, há liberação de gases com enxofre para a atmosfera, eles depositam no oceano, se misturam com o oceano, daí eles podem passar para sedimentos, podem, pela chuva, chegar no solo, e também o enxofre pode, dessa maneira, ser incorporado às rochas. E existem outros processos também pelos quais o enxofre pode ser liberado tanto no oceano quanto na Terra para a atmosfera. Então a pirita tem um papel muito importante nesse processo pelo fato de ser o mineral contendo sulfeto mais comum na crosta terrestre, como eu tinha comentado no slide anterior. Bom, a pirita, quando ela é exposta, por exemplo, em Minas, ela é rapidamente dissolvida, ela rapidamente reage com água ou com oxigênio, e essa reação pode ser catalisada por bactérias. De um modo geral, quando ela está exposta na superfície da Terra, as bactérias conseguem fazer com que a reação dela, a oxidação da pirita, seja muito mais rápida. Assim, centenas ou milhares de vezes mais rápida do que se não tivesse presença de micro-organismos. E isso provoca a acidificação de águas, da água que entra em contato com a pirita quando ela é oxidada, e do solo,
tá, que recebe essa água. Tá? Então, na saída de Minas, tá, essa água ferruginosa, tá, ela tem essa cor ferruginosa por causa do ferro, mas quando ela é um pouco mais o amarelado, tá, tem tem uma contribuição forte do enxofre da pirita também. Então, água ácida na saída de Minas, que contém um pirita, e onde a pirita tem ficado exposta, é uma coisa que é muito comum. E isso é um problema ambiental sério, tá, nos lugares onde há mineração e a pirita não é aproveitada. Então, cria esse problema. Bem, passando aqui para o próximo slide. Bom, agora eu vou comentar sobre o trabalho, efetivamente, que eles fizeram lá investigando o intemperismo da pirita no Observatório de Cheio Rios, tá? Que é lá na Pensilvânia, relativamente próximo lá da Penn State. Eles fazem diversos trabalhos de campo lá nessa reserva que é feito que é usado como observatório para problemas geológicos, geoquímicos. Bem, aqui tem a topografia daquela região. Então, tem a área mais escura, marrom, a área onde tem as montanhas, alguns montes, tá? O vale em verde, tem um pequeno riacho aqui, e 2 locais onde eles cavaram poços, esse CZMW8 e o CZMW10. Tá? O CZMW8 numa colina, o CZMW10 no vale, próximo desse rio. Foram 2 pontos onde eles cavaram poços para medir a concentração de pirita em diferentes profundidades. Tá? Bom, aqui o mapa só para identificar lá no nordeste dos Estados Unidos, onde fica esse observatório, estado da Pensilvânia. Bom, agora, esquematicamente, o que foi feito no trabalho de campo? Eles cavam esses 2 buracos, um naquela colina, o outro no vale, em uma profundidade que acho que chegava até cerca de 30 metros. Tá? A rocha matriz nesse local é chamado shale. Eu frequentemente uso esse nome shale, eu não traduzo para o português. A tradução para o português correta é folhelho. É muito comum que pessoas na área de geofísica traduzam shale como xisto, mas não é uma tradução correta. Bem, então por isso eu vou frequentemente falar de rocha de shale. Essa rocha é sedimentar, ela foi formada, essa rocha matriz, no período siluriano, então centenas de milhões de anos atrás, e como resultado da decomposição da rocha, observam-se outras camadas acima dela, uma camada de rocha fragmentada, indicada aqui nessa região, uma camada de rocha já menos fragmentada, mais porosa, e o que a gente chama de solo, efetivamente, que é a parte mais móvel do solo. Enfim, a parte mais móvel do chamado regolito. É muito comum que em geociências se chame toda essa região entre a rocha matriz e a atmosfera de regolito. Então, o solo é a camada móvel superior, tá, dessa porção. Tá? Toda essa parte de rocha fragmentada e do solo vem do intemperismo físico e químico da rocha matriz, que é o shale. Vou falar um pouco mais detalhes sobre isso no slide posterior. Bem, enfim, então aqui eles cavam um poço aqui na colina, um outro no vale, tá? E investigam, tá, qual é a concentração de pirita e outros materiais em diversas profundidades. Bem, agora aqui eu mostro resultados, tá, tanto do trabalho de campo e
do que foi trazido para medidas em laboratório. Então, isso aqui é uma imagem daquele poço que foi cavado na colina. Tá? Então, eles levam uma câmera, essa câmera é colocada dentro do poço e ela vai tirando fotos, tá? Obtendo fotos em diversas profundidades. Bem, então eles vão observando que a rocha é bastante fraturada, a distância média entre fraturas é 11,6 centímetros, então esses 5,8 centímetros é a metade da distância média entre as fraturas, tá? Numa variedade de profundidades bastante grande, eles obtêm esse valor médio. Bem, e eles observam que em profundidades entre 15 e 16 metros existe pirita. Profundidade de 15 a 16 metros abaixo do solo. Abaixo existe pirita também, mas abaixo a pirita não reagiu ainda, não foi oxidada. Tá? Então, o que eles encontram de pirita em fragmentos de rocha, abaixo disso, foi pirita não oxidada. Nessa região entre 15 e 16 metros, eles encontram pirita oxidada ou não oxidada, parcialmente oxidada. Então, eles encontram essa mistura nessa região entre 15 e 16 metros. Então, eu escrevi aqui que aqui existe pirita, mas não é bem assim. Eu deveria dizer que daqui para baixo existe pirita. Tá? Na rocha matriz existe pirita. Mas acima de 15 metros não há mais pirita. Bem, então aí eles coletaram vários fragmentos de rocha nessa região, procuraram identificar quais os pontos dos fragmentos estavam em contato com fraturas, quer dizer, quais extremidades dos fragmentos eram fraturas originais da rocha. Então aqui tem um exemplo desses fragmentos onde existe pirita totalmente oxidada, pirita não oxidada e pirita parcialmente oxidada. Então, nesses pontos aqui, veja, esse fragmento tem um tamanho lateral de 1 centímetro e uma altura em torno de 5 ou 6 centímetros. Bem, na parte de cima dele, eles identificaram que havia uma fratura. Então, e aí eles cavam os pequenos buracos nesse fragmento com diâmetro de 1 milímetro ou menos de 1 milímetro, e ali eles vão observar se tem pirita e se a pirita está oxidada ou não oxidada. Nesses aqui, eles observaram a pirita oxidada. Então, nesses 4 primeiros buraquinhos que eles cavaram, havia pirita oxidada. Nesse último, a pirita não estava oxidada. Era o mais distante da fratura. E nesse ponto aqui, eles perceberam que havia pirita parcialmente oxidada. Aí o que eles fizeram? Tá? Também pegando os pequenos fragmentos aqui nessa região, eles levam ao microscópio. Tá? Isso aqui é o resultado de uma espectroscopia de raio-x por dispersão de energia. Abreviadamente é o EDS. Então, essa imagem de EDS permite identificar onde há oxigênio e onde há enxofre. Onde há oxigênio, eles entendem que seja uma área que tenha sido, ou um volume, uma porção da amostra que tenha sido, em que a pirita tenha sido oxidada. Então, ocorreu a substituição de pirita, ou sulfeto de ferro, por algum óxido ou hidróxido, que é essa região em amarelo. E a região em verde, tá? Aqui numa escala de meio micrômetro, é uma região onde existe pirita. Então, eles identificam que existe uma região com pirita parcialmente oxidada e um fragmento de rocha coletado nessa região. Tá? E aparentemente
Tá? Existe alguma relação entre a oxidação e a presença dessa fratura nessa região. Por quê? Os pontos mais próximos da fratura são pontos onde a pirita estava oxidada e os pontos distantes são pontos onde a pirita não estava oxidada. Bom, aqui alguns dados sobre análise laboratorial. Os fragmentos de rocha, como eu falei para vocês, tinham um tamanho médio. Eu acho que é 11,6 centímetros. Desculpe, acho que coloquei aqui o valor errado. Tá? 11,4 ou 11,6. Depois eu terei que conferir no artigo. Bem, a concentração de pirita no fragmento é bem pequena, tá? Menos de 1%. Então, a concentração de pirita naquela rocha em cheio é realmente uma concentração muito baixa. Mas a gente vai ver que a concentração de oxigênio, que para reagir com a pirita, é ainda mais baixa. A porosidade da rocha é em torno de 4,5%. Então, com uma porosidade baixa como essa, realmente é difícil haver um fluxo contínuo de água através dos fragmentos de rocha. A água corre pelas fraturas, mas ela vai filtrar de forma muito mais lenta os fragmentos. Desculpe, mas a minha garganta não está muito boa. Mas vamos em frente. Bem, a largura dos menores poros que eles identificam naqueles fragmentos é em torno de 20 nanômetros. Alguns poros, alguns gargalos entre poros têm em torno de 10 nanômetros. Bem, com essa largura não é possível a passagem de bactérias para dentro desses fragmentos. De fato, eles fizeram uma inspeção desses fragmentos e não viram nenhum vestígio de bactérias dentro de fragmentos como aqueles que eu mostrei no slide anterior, de um fragmento como esse daqui. As bactérias podem até chegar até essas fraturas pela água corrente, mas elas não conseguem entrar nos fragmentos com poros tão pequenos. Fábio, desculpa te interromper aqui, só uma perguntinha, fiquei curioso no slide anterior. Sim. O que é essa linha preta no painel mais à direita? Linha preta no painel mais à direita, essa linha aqui? Isso. Olha, eu realmente não sei, isso é da imagem de EDS, pode ser algum, pelo tamanho aqui, meio micrômetro, pode ser que aqui haja uma diferença entre alguma diferença cristalográfica entre essa região e essa outra. Eu acredito que seja isso. Ah, beleza. Tá? Sejam minerais diferentes. Porque eu vou mostrar depois, quando a gente observa as imagens de microscopia de transmissão, a primeira camada acima da pirita, formada acima da pirita, é de hidróxido de ferro. E ela depois mineraliza na forma de guetita. Então, eu imagino que essa seja a diferença. Entendi, porque como eles olham só para o oxigênio, o oxigênio pode aparecer em compostos diferentes, né? Aparecer em compostos diferentes, exatamente. Beleza, então, nessa imagem, eles procuraram fazer a identificação de onde tinha oxigênio e onde tinha enxofre. Não é simplesmente vazio, não? Não deu tipo um gap aí, não? Esse gap eu imagino que seja borda de grão. Então, porque o que eu estou imaginando é que aqui possa ter um mineral e aqui um outro. Nem dá para falar muito em borda de grão, porque é possível que sejam minerais diferentes ou formas cristalinas diferentes. Aí é borda de grão mesmo. Não tenho certeza disso, mas suponho que seja pelo resultado que eu vou mostrar um pouco mais à frente, da microscopia de transmissão. Que aqui a gente está numa escala de micrômetro ainda. Não dá para ver a escala molecular ainda. Ok? Bom,
Bom, vocês tendo outras perguntas, podem me interromper sem problemas, porque eu não estou vendo o chat, então eu estou vendo aqui a minha apresentação mesmo. Bem, então, a partir dessa observação de que não dá para entrar bactérias nesses fragmentos, eles chegaram à conclusão de que a oxidação da pirita se devia a fatores abióticos. Isso, é claro, vai fazer com que a oxidação seja relativamente lenta comparado com a pirita exposta na superfície da Terra, que em pouco tempo, em questão de semanas ou um mês, ela vai oxidar e vai acidificar a água na região. Bem, as possíveis reações da pirita, então, são essas aqui, reações conhecidas para a pirita. Tá? Ela pode reagir com oxigênio e com água, ou ela pode reagir simplesmente com o ferro, tá? Ferro dissolvido na água. Tá? Parte da pirita pode ter sido dissolvida antes, liberou íons de ferro para a água, e aí, com mais água, ela pode produzir essa outra reação aqui, que libera ferro mais 2. Bem, a primeira reação libera sulfato, tá? Acidifica a água, aqui o H+, e forma hidróxido de ferro 3. A terceira reação, ela produz o íon chamado tiosulfato, acidifica a água, tá? E produz também o hidróxido de ferro. Bem, o hidróxido de ferro eles verificaram que realmente foi produzido aqui na microscopia de transmissão. Na microscopia de transmissão já dá para identificar os grãos de pirita. Os grãos cristalinos de pirita têm tamanho diâmetro em torno de 10 nanômetros. Tá? Aqui tem o exemplo de um grão de pirita. Tá? Vocês veem aqui o PY, indica essa região mais clara aqui, está indicando o grão de pirita. Tá? Aqui tem o hidróxido de ferro, forma hidróxido de ferro pela dissolução de pirita, e depois ele cristaliza na forma de guetita, tá? Do mineral guetita. Então aqui, desse lado, tem um corte, aqui numa escala de que essa barra é 200 nanômetros, então o tamanho linear todo é cerca de 1 micrômetro. Então vocês veem aqui que realmente tem aqui a pirita, tá? Logo acima dela tem uma pequena camada de hidróxido de ferro, em geral essa pequena camada do hidróxido de ferro ainda é amorfo, e depois tem a formação da guetita e aqui uma outra fase de hidróxido de ferro. Então, aquela separação que vocês viram na outra imagem, em preto, então aqui mostra de maneira mais clara que se trata de uma borda de grão. Tá? É uma região que separa dois grãos cristalinos. Bem, e aqui eles conseguem, a partir de outra técnica, essa daqui eu não lembro exatamente qual foi, identificar qual é a concentração de cada elemento em cada uma dessas regiões. Bom, como isso aqui é microscopia de transmissão, possivelmente eles vão identificar essas concentrações a partir da largura do espaçamento de rede de cada um desses cristais. Bem, então, o que eles verificam é que a oxidação da pirita leva à produção de hidróxido de ferro. Tá? Então, voltando ao slide anterior, as reações candidatas são essa primeira e essa terceira. A reação intermediária, ela é uma reação que consumiria o hidróxido de ferro. Então, não é esse o caso. Bem, mas eles observam que, aliás, eles não observam nenhum tiosulfato naqueles fragmentos. Isso eliminou a possibilidade da terceira reação. Então, ficamos com a primeira das reações, que é a reação que produz sulfato, que efetivamente é identificado,
nessas amostras e o hidróxido de ferro sólido. Então essa aqui é basicamente a reação de oxidação da pirita nesses fragmentos de rocha. Bem, agora vamos para uma escala maior, escala da rocha e do solo. Dá licença, só beber uma água aqui para melhorar a voz. Aqui eu mostro a rocha matriz, que é a rocha que foi formada por deposição, uma rocha sedimentar, foi formada lá no período siluriano, centenas de milhões de anos atrás. Tá? Essa rocha, aos poucos, pelo intemperismo, vai sendo transformada, tá, em rocha fraturada, que aos poucos vai se transformando em solo. Bem, o que nós esperamos com o passar do tempo com esse processo? Bem, a água da chuva infiltra no solo, infiltra na rocha fraturada, vai chegar até o lençol freático, com isso ela vai remover material do solo, tá? Então ela produz reações no solo, ela reage com o solo, ela reage com a rocha fraturada, com a rocha matriz também. Então ela provoca o chamado intemperismo da rocha, o intemperismo físico, o intemperismo químico. Há também o intemperismo físico, pela fragmentação da rocha. Então, devido ao intemperismo da rocha matriz, tá, em contato com a água, por exemplo, ela se transforma em rocha fraturada. Ela perde alguns minerais que são removidos para rios ou para outros, para rios, para córregos próximos, como aquele que eu mostrei na primeira imagem. Tá? Bem, então, esse intemperismo da rocha matriz faz com que ela desça, tá? O nível, a interface entre entre a rocha fraturada e a rocha matriz, que é a rocha original, tá? Conforme ela foi criada, foi produzida há milhões de anos atrás, tá? Essa interface ela tende a descer. Tá? Na prática, o nível da superfície da Terra acaba ficando o mesmo se você está numa região em estado estacionário, tá? Porque existe também o uplift. Tá? Devido ao movimento das placas tectônicas, tá? A rocha matriz está permanentemente sendo empurrada para cima. Numa região onde a rocha e o solo se encontram em estado estacionário, a velocidade de uplift é igual a essa velocidade de erosão, que será também igual à velocidade com que a rocha matriz é transformada em rocha fraturada. Tá? Então, isso é uma situação de estado estacionário. Aparentemente, nessa região lá de Shale Hills, há um estado estacionário, tá, para a rocha e para o solo naquela região. Então, depois de 10 a 5 anos, isso aqui são 100 mil anos, o que se espera? Se espera que os níveis das duas interfaces, da interface entre o solo e a atmosfera e da interface entre a rocha matriz e a rocha fraturada, esses níveis se mantenham depois de passados vários milênios. Tá? Mas
como é que se sabe que essas interfaces estão subindo? Bem, existem cristais que são inertes, cristais que estão lá na rocha matriz e que, quando passam para a rocha fraturada ou para o solo, eles não reagem, tá? Praticamente não reagem. Então, existem vários cristais com essa característica. Bem, quartzo, por exemplo. Quartzo é um deles. Quartzo é dissolvido pela água, mas de forma muito lenta. Tá? Em geral, ele não é usado como marcador nesse caso, tá? Mas é um exemplo de um mineral que dissolve muito lentamente, reage muito lentamente com a água. Bem, esses cristais, eles depois de 10 a 5 anos, com essa velocidade de erosão que está aqui, tá? Bem, se a erosão é de 2 centímetros por 1000 anos, então em 10 a 5 anos, ou seja, 100 milênios, esses cristais inertes vão se deslocar 2 metros para cima. Então, esse que estava aqui, ele vai ficar aqui 2 metros acima, esse outro vai parar 2 metros acima também, e assim por diante. Muitas medidas que são feitas para se identificar a vida desses cristais, o tempo de vida desses cristais, e para se perceber que essa rocha e o solo estão em estado estacionário, tá? Estão evoluindo no estado estacionário, muitas técnicas usadas para isso são técnicas nucleares, tá? Em que você consegue identificar que um determinado cristal ele demorou um certo tempo para passar de uma altura para outra pelos isótopos que ele tem, pela distribuição de isótopos, pelas concentrações de diferentes isótopos daquele cristal inerte. Então aí você consegue saber quanto tempo que ele demora para vir de uma profundidade até outra. Tá? Bem, então, o que a gente conclui a partir disso para o nosso problema? A pirita ela foi encontrada parcialmente oxidada numa diferença de profundidade de 1 metro, que é aquilo que eu tinha mostrado no slide anterior, entre 15 e 16 metros de profundidade. Então, sabendo qual é essa velocidade de erosão, nós concluímos que a pirita sobrevive no solo por 50 mil anos. Tá? Metade desse tempo que eu estou ilustrando aqui. Tá? Por quê? Porque a pirita, enquanto ela é oxidada, ela vai fazer o mesmo movimento desse cristal inerte aqui. Ela vai subir em relação à superfície, vai se aproximar da superfície. Tá? Então, com isso, a gente consegue inferir que ela é oxidada num tempo de 50 mil anos. Bem, agora, isso leva a uma aparente inconsistência, pelo seguinte: a concentração do oxigênio na água do solo é esse daqui, 0,20 mol por metro cúbico. É uma concentração pequena, ela é 75% da concentração máxima de água, da água em contato com a atmosfera. A água em contato com a atmosfera é 0,26. Tá? A água lá no solo, em profundidade, 0,20. Aí vamos à questão. Nessas condições, como é que é a oxidação da pirita? Imagine o seguinte, que você coloca a pirita em contato, dentro da água, em contato com oxigênio, tá? Mas sem a presença de bactérias. Se você colocar num lugar que tenha bactérias, a pirita vai ser oxidada em semanas. Tá? Esses grãos de pirita serão oxidados em semanas. Então imagina que você tem aqui os grãos de pirita com um diâmetro de 10 micrômetros, que é o que nós observávamos, quer dizer, na verdade, o que o Shin observou no microscópio eletrônico. Tá? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser oxidada num tempo de 10 anos. Tá? Ela precisa de 10 anos para oxidar. Tá? Ela não vai levar, como a gente tinha visto antes, 50 mil anos para oxidar. Leva um tempo muito menor para oxidar. Tá? Isso mesmo não tendo bactérias. Tá? Isso aqui eu calculo, esses 10 anos, pela taxa de oxidação da pirita medida em laboratório, sem presença de bactérias. Bem, no ambiente, o que a gente vê é que mesmo passando 10 mil anos,
tá? A pirita não é totalmente oxidada. Para ser totalmente oxidada, precisa de 50 mil anos. Tá? Um tempo muito maior. Tá? Então, o que a gente pode concluir é o oxigênio não vai estar totalmente em contato com a pirita naqueles fragmentos. Naquele fragmento de rocha que eu tinha mostrado para vocês, tinha alguns pontos oxidados, outros não oxidados, o oxigênio ele não vai estar totalmente infiltrado desde que aquele fragmento descolou da rocha matriz. O oxigênio não vai estar totalmente infiltrado naquele fragmento. Tá? Ele terá que ser conduzido para dentro do fragmento, será conduzido pela água. Tá? Bem, o fragmento, é claro, a gente espera que nos poros dele haja água, mesmo na rocha matriz. Tá? Deve haver água nos fragmentos, mas não deve haver oxigênio no interior dele. Tá? Aliás, não há oxigênio no interior dele, senão a pirita não estaria lá dentro, tá? Na rocha matriz. Então aqui eu mostro como que foi construído o modelo de difusão e reação do oxigênio para explicar o intemperismo da pirita. Então vamos lá, a gente volta para aquele mesmo esquema de erosão da superfície do solo em contato com a atmosfera, tá? Erosão pelo vento, pela água, aqui solo e rocha fraturada, e aqui a rocha matriz, o shale. Bem, existe pirita e no shale, não existe oxigênio, claro, senão já não seria mais a rocha matriz, seria já uma rocha oxidada, uma rocha submetida ao intemperismo químico, tá? Então não tem oxigênio lá. E aqui eu mostro, esquematicamente, um fragmento de rocha que descolou da rocha matriz. Está aqui o fragmento, logo depois que ele descolou da rocha matriz. É um fragmento típico, com 11,6 centímetros de diâmetro, tá? E ele tem pirita, tanto na parte mais externa quanto na parte mais interna. Ele contém grãos de pirita. Claro que com uma concentração muito menor do que aparece nesse desenho. É 0,2%, 0,3% de concentração de pirita. Tá? Bem, isso aqui é a situação desse fragmento logo depois que ele descolou da rocha matriz. Tá? Então é um fragmento numa profundidade de 16 metros abaixo da superfície. Bem, depois de 25 mil anos, o que vai acontecer? Depois de 25 mil anos, esse fragmento, devido à erosão do solo, ao uplift, esse fragmento estará a 15,5 metros de profundidade em relação à superfície. Tá? E esse fragmento a 15,5 metros, ele estará parcialmente oxidado. Por quê? Porque o oxigênio dissolvido na água, veja, em torno do fragmento, tá? Existe água corrente. E essa água tem uma concentração razoável de oxigênio dissolvido na água. Tá? Existe água também filtrada na rocha matriz, tá? Mas não oxigênio. Mas o oxigênio, então, vai infiltrando na água, infiltrando dentro do fragmento, através dos poros que contenham água, tá? Ele vai infiltrando lentamente e vai oxidando a pirita. Tá? Então, como vocês veem aqui, a camada mais externa do fragmento, nesse esquema, ela já foi oxidada. E a região mais interna da pirita não foi oxidada. Isso aqui é um esquema simplificado que ilustra exatamente aquilo que a gente observa nos fragmentos. Só que aqui eu coloquei o fragmento quadradinho, tá? Mais certinho, que não é o caso do fragmento de rocha real. Mas esquematicamente é isso que é observado. A pirita, uma região mais interna, ela não foi oxidada. E o que vai acontecer quando se passam mais 25 mil anos? Quer dizer, naquele total de 50 mil anos. Num total de 50 mil anos, o fragmento que estava aqui inicialmente numa profundidade de 16 metros, ele estará numa profundidade de 15 metros. Tá? E o que acontece com o fragmento ali? A pirita estará totalmente oxidada.
Por quê? Porque o oxigênio já conseguiu infiltrar totalmente naquele fragmento de rocha, tá? E oxidar toda a pirita que estava lá dentro. Então, esquematicamente, isso aqui é a base para construir um modelo de reação e difusão. Bom, então agora, no próximo slide, vamos ao modelo de reação e difusão. Aí, vocês vejam, eu fiz o esqueminha aqui em 2 dimensões, poderia ter feito em 3 dimensões, bonitinho, do fragmento, mas aquele fragmento que a gente observou era um fragmento, na verdade, que o Xi pegou lá naquela região, um dos fragmentos que ele coletou, que era esse em que havia pirita parcialmente oxidada, ele é alongado, tá? Então, isso me deixou mais tranquilo para, em vez de propor um modelo tridimensional com, por exemplo, um fragmento esférico, tá? Um fragmento cúbico, eu fiz uma coisa mais simples, eu fiz um modelo unidimensional. Propus um modelo unidimensional. Bem, difusão, para nós trabalhamos em mecânica estatística, a gente sabe que difusão é a mesma coisa que caminhada aleatória, é a mesma classe de universalidade em 1, 2 e 3 dimensões, pelo menos no que se refere ao deslocamento quadrático. Então, sempre vai com tempo elevado ao meio. Então, pelo menos nesse aspecto, não vai ser muito problema a gente fazer um modelo de reação e difusão unidimensional. Então vamos lá, o que eu considero nesse modelo? Aqui eu tenho metade do grão de pirita. Tá? Metade por quê? Porque a pirita, o grão de pirita, desculpe, o grão de pirita não, o fragmento de rocha. Desculpe, estou confundindo as coisas. Isso aqui é o fragmento de rocha. O fragmento de rocha, ele está cercado de fraturas em todos os lados, então tem água correndo em todos os lados. Então eu vou pegar aqui metade do fragmento de rocha, de maneira que aqui, nessa distância 5,8 centímetros, eu tenho o centro do fragmento. E aqui eu tenho a fratura, em x igual a 0. Na fratura eu tenho uma certa concentração CF de oxigênio dissolvido na água. E inicialmente, no meu fragmento, tá, com distância entre a fratura e o centro de 5,8 centímetros, inicialmente naquele fragmento eu tenho uma concentração de pirita de 63 mol por metro cúbico e não tenho nenhum oxigênio. Eu vou indicar por C a concentração de oxigênio e por Q a concentração de pirita. Então, nesse início, eu não tenho nenhum oxigênio lá dentro. O oxigênio vai infiltrar por difusão. Então, quando o oxigênio entra no fragmento, ele oxida os grãos de pirita, que estão aqui indicados originalmente em amarelo, oxida os grãos de pirita, tá? Numa distância que eu vou chamar de L, Lzão, que varia com o tempo. Então, nessa distância Lzão, essa é a distância onde toda a pirita já foi oxidada. E essa região aqui, tá? Região complementar, é a região onde a pirita não foi oxidada. Depois de 50 mil anos, quando a pirita é totalmente oxidada, essa distância L chegou até os 5,8 centímetros. Bem, então eu escrevo 2 equações para essas regiões onde há pirita e onde não há pirita. Na região com x menor do que L, x menor do que Lzão, tá? Não existe pirita mais. Então, eu escrevo uma equação de difusão unidimensional para o oxigênio. Φ é a porosidade. Tá? dE é o coeficiente de difusão efetivo. E em x maior do que L? Em x maior do que L, eu tenho o oxigênio chegando e eu tenho pirita. Tá? Bem, então eu tenho que escrever 2 equações para o processo de reação e difusão. Primeiro, para o oxigênio. O oxigênio continua a difundir. Difunde com o mesmo coeficiente de difusão, porque a concentração de pirita é muito pequena, então a alteração da porosidade da rocha é desprezível.
nesse processo? Então, eu tenho aqui o primeiro termo, que é termo de difusão do oxigênio, tá? Para variação da sua concentração, e tenho depois um termo de perda, que é o termo correspondente à reação do oxigênio. O oxigênio é consumido quando ele reage com a pirita. Bem, aqui eu tenho a equação para a concentração de pirita. A variação da concentração de pirita no tempo é dada por essa taxa de reação aqui, que eu escrevo com essa forma, onde K é uma constante de taxa, supondo uma taxa, supondo uma reação de primeira ordem, a reação de pirita com oxigênio, mais frequentemente, é de ordem 1,5. Tá? Eu já fiz as contas com o caso, supondo que a ordem da reação fosse 1,5 e o resultado é praticamente igual ao que eu mostro aqui no artigo com reação de primeira ordem. Bem, SPY é a concentração, é a área superficial da pirita, Φ é a porosidade, que é a parte da área superficial da pirita que tem contato efetivamente com o oxigênio dissolvido na água, C é a própria concentração de oxigênio. Daí eu dizer que a reação é uma reação de primeira ordem. Bem, então eu tenho aqui um conjunto de equações simples, equação de reação e de fusão, para esse processo. Bem, o que eu obtenho na solução desse conjunto de equações? Primeiro, aquele comprimento em que o comprimento atingido pela frente de reação, o comprimento ao longo do qual a pirita foi totalmente oxidada, varia de forma difusiva, como era de se esperar, raiz quadrada do tempo. Tá? Aparece aqui um coeficiente gama que é muito menor do que 1. Ele relaciona concentração de oxigênio dissolvido na água e concentração de pirita. Existe pouca pirita naquele material, naquela rocha. Mas, em compensação, existe muito menos oxigênio. Então, por isso que essa concentração é muito menor do que 1. Tá? Ou essa razão é muito menor do que 1. Essa razão muito menor do que 1 faz com que esse deslocamento, tá, da frente de reação, essa região aqui, tá, varrida pela frente de reação, onde a pirita foi totalmente oxidada, ela não vai variar simplesmente com o coeficiente de fusão. Não é simplesmente raiz quadrada de dE vezes o tempo, que seria o caso de eu ter uma reação muito fácil, ter muito oxigênio e pouca pirita. Se fosse o caso, eu teria simplesmente raiz quadrada de 2dE vezes T. Mas aí eu tenho o fator gama aqui, friando a reação, porque tem pouco oxigênio. Bem, então aí o que eu fiz para estimar esse coeficiente de fusão? Tá? Voltando aqui ao slide anterior, esse comprimento L, tá, chega até 5,8 centímetros, ou seja, a oxidação chega até o centro do fragmento, tá, num tempo de 50 mil anos. Bem, usando esses dados, eu obtenho esse valor para o DE, 10 a menos 12 metros quadrados por segundo. Existem medidas de difusividade de oxigênio em cheio com porosidade próxima disso. E a ordem de grandeza é exatamente essa, 10 a menos 12 metros quadrados por segundo. Então, nisso aqui a gente acerta, quer dizer, o modelo é coerente nesse ponto. Tá? Vejam que isso levando em conta esse balanço correto aqui entre as duas concentrações. Se eu não levasse em conta o balanço correto, se eu simplesmente chegasse lá no modelo e dissesse, eu vou fazer o LE igual a raiz quadrada de 2dE vezes T. Ou seja, estudei difusão, mas não levei em conta as questões da reação. Aí eu ia encontrar um valor aqui diferente por 3 ordens de grandeza. Tá? Então, isso mostra que realmente o tratamento de reação e de fusão foi adequado. Outra coisa que eu consigo calcular, a largura da frente de reação, a região onde tem uma oxidação parcial. Isso é uma coisa que eu não distingui perfeitamente aqui,
mas existe uma região estreita aqui, tá? Entre a região onde a pirita foi totalmente oxidada e a região onde ela não foi oxidada, existe uma região bem estreita aqui, onde ela deve ter sido parcialmente oxidada. Com o modelo, eu consigo calcular a largura dessa região. Tá? Chamei de Xi. Tá? É uma largura característica daquela região. O que eu encontro é um valor entre 1 e 2 milímetros. Isso, efetivamente, é consistente com o que se observa nos fragmentos parcialmente oxidados. Então, aqui tem aquela imagem do fragmento que o Xin furou em vários pontos e, de fato, aqui nessa região onde ele viu o fragmento parcialmente oxidado, ele observa que numa região com um tamanho em torno de 0,5 milímetro, um diâmetro em torno de 0,5 milímetro, existem misturados grãos de pirita parcialmente oxidados ou totalmente oxidados ou não oxidados. Então, realmente, numa região de largura menor do que 1 centímetro, e certamente na faixa de milímetros, tá? Uma região na faixa de milímetros, ele tem uma oxidação parcial. É a região onde se observa uma oxidação parcial. Então, esse valor aqui, em torno de 1 a 2 milímetros, realmente é coerente com essa medida também. Bom, a hora já está adiantada, mas ainda tenho uma consequência do modelo importante para mostrar para vocês. Até esse ponto aqui, o que a gente vê é o seguinte: esse modelo de oxidação, ele é consistente com todas aquelas observações experimentais feitas para esse fragmento, e vocês vejam que os comprimentos e tempos envolvidos aqui, eles variam de várias ordens de grandeza. Aqui a gente está falando desde taxas medidas em laboratório, em experimentos da ordem de horas, até uma oxidação que demora dezenas de milênios. Tá? E da mesma maneira, a análise laboratorial foi feita nesses fragmentos, desde a escala molecular até a escala da superfície da Terra. Tá? Tudo isso, tá, foi usado aqui na verificação desse modelo. Então, os dados do modelo são coerentes. Mas aí a gente procurou ver o que mais que era possível prever com aquele modelo. Tá? A Sul estava interessada em saber se ele é capaz de prever alguma questão relacionada ao grande evento de oxidação. Eu vou falar para vocês aqui o que é o grande evento de oxidação, tá? Que, na verdade, eu acabei ficando sabendo o que era, tá? Aprendi o que era fazendo esse trabalho. Bem, há mais de 2,5 bilhões de anos, tá? Não havia praticamente oxigênio na atmosfera. A concentração de oxigênio antes desse evento era 10 a 5 vezes, estima-se que era 10 a 5 vezes menor do que na atmosfera atual. Tá? Durante esse grande evento de oxidação, que na verdade foi uma série de eventos que ocorreram entre 2,4 e 2 bilhões de anos atrás, tá? Isso é mais ou menos metade da idade da Terra. A Terra estima-se que tenha 4,5 bilhões de anos. Tenha sido formada 4,5 bilhões de anos. Então, isso aqui é metade da idade da Terra. Tá? Nesse período, a concentração de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Aumentou para valores próximos do que nós temos na atmosfera atual. E a origem desse oxigênio foi a fotossíntese realizada pelas chamadas cianobactérias. Existem também evidências de que foram esses organismos primitivos, mas que existem ainda hoje, ainda são encontrados hoje, tá? São muito comuns. Tá? Então, foram responsáveis pela fotossíntese, tá? Que jogou uma quantidade enorme de carbono, de oxigênio na atmosfera, tá? E é claro que teve várias outras consequências para a formação
para o aparecimento de outras formas de vida. Bem, alguns trabalhos propõem o seguinte, que houve nesse período, antes desse grande evento de oxidação, houve fenômenos de acidificação de águas dos oceanos. E o que se supõe é que a única possibilidade para ter havido uma grande acidificação dos oceanos naquela época é que tenha havido oxidação de pirita na superfície da Terra. Ou seja, não poderia ser uma oxidação lenta como a que nós observamos em profundidade. Tinha que ser uma oxidação realizada na superfície da Terra, de preferência em presença de bactérias, tá? Que pudessem rapidamente oxidar uma grande quantidade de pirita e, por isso, produzir a acidificação dos oceanos. Tá? Mas é importante a gente lembrar que, na época, a concentração de oxigênio era muito pequena. Tá? Enfim, o que esses trabalhos propõem é que, antes do grande evento de oxidação, em um certo período antes do grande evento de oxidação, deveria haver pirita. A pirita deveria chegar na superfície da Terra sem ser oxidada, antes, sem ser oxidada em profundidade, para ser oxidada na superfície da Terra. Tá? E daí provocar essa acidificação. Bem, aí o que a Sue me perguntou é: o modelo é capaz de prever condições para que a pirita seja oxidada no solo ou para que a pirita esteja exposta na superfície da Terra? Bem, a resposta é sim. Por quê? Voltando aqui para o nosso modelo. Dado que a gente saiba como é que, se a gente sabe qual é o tamanho do fragmento, e a gente sabe que o oxigênio vai infiltrando naquele fragmento de rocha. Tá? O fragmento de rocha foi liberado aqui em 16 metros de profundidade. Tá? Se essa velocidade de erosão aqui for baixa, como ela realmente é, o que vai acontecer? A pirita vai ser oxidada aqui no solo. Tá? Vai ser oxidada entre 16 metros e 15 metros de profundidade, porque a velocidade aqui é muito baixa. Agora imagina que esse fragmento saiu aqui da rocha, tá? Ele vai sendo oxidado, tá? Mas imagina que essa velocidade aqui seja muito alta. Se essa velocidade aqui for muito alta, o que vai acontecer? Tá? Num período muito menor do que esses 50 mil anos, esse fragmento, ele, em vez de chegar aqui em 15 metros, ele vai ter chegado até a superfície, cheio de pirita. Tá? Então, a primeira coisa que eu pensei isso vai depender da velocidade de erosão. Então, se a velocidade de erosão for muito alta, a pirita chega na superfície da Terra sem ser oxidada. Se a velocidade é muito baixa, ela não chega. Bom, isso é o que eu pensei sobre o modelo. Aí eu escrevi uma equação para a velocidade de erosão. Tá? Se você pegar essa equação que eu escrevi aqui, eu digo que a pirita é oxidada no solo ou na superfície, dependendo da distância entre as fraturas ser menor ou maior que essa raiz quadrada aqui. Mas o que eu fiz originalmente, quando ela me perguntou, foi: eu peguei a velocidade de erosão e coloquei do lado esquerdo, do menor ou do maior, menor ou maior, e coloquei a distância entre fraturas do lado direito. E aí eu falei: olha, se a velocidade de erosão for menor do que um dado valor, a pirita vai ser oxidada no solo, em profundidade. Se a velocidade de erosão for maior do que aquele valor, a pirita será oxidada na superfície. Ela vai chegar até a superfície. Porque ela está lá no fragmento, dentro de um fragmento onde as bactérias não conseguem entrar. Tá? Bem, mas aí o que eles resolveram fazer? Eles resolveram inverter a equação
colocaram a distância entre fraturas para um lado, colocaram a velocidade de erosão para o outro, tá? Colocaram aqui, expressaram o coeficiente de difusão em termos da porosidade, tá? E aí eles fizeram um teste do modelo com resultados obtidos em outros locais. Desse trabalho foi o resultado de Shale Hills. Eles pegaram também resultados de medidas de outros autores. Aliás, não, eu acho que esse daqui, um dos autores é o Shin também. Um trabalho feito no observatório de Eel River, na Califórnia. E esse outro, no observatório de Fushan, em Taiwan. Esse é o outro grupo, realmente, que fez as medidas. Tá? Fizeram também medida de concentração de pirita em profundidade. Observaram que pirita era oxidada em profundidade. Então, com os dados para esses diferentes locais, eles traçaram curvas, tá? Para essa quantidade, tá? E para a metade da distância entre fraturas. Então, eles plotaram aqui metade da distância entre fraturas e a porosidade efetiva. Porosidade dos fragmentos de rocha em diferentes locais. Bem, essas curvas cheias aqui são as curvas nesse gráfico. As curvas cheias são previstas pelo modelo para a atmosfera atual. Tá? Em cada um desses locais, eles têm uma taxa de erosão diferente. Tá? Então aqui, esse quadrado, o cinza mais claro, é o de Shale Hills, onde a velocidade de erosão é 0,3... Não, desculpe, é 0,02 metros por milênio. Tá? 2 centímetros por milênio. Então, eles têm aqui a curva correspondente do modelo, tá? E aqui o ponto de Shale Hills. O que significa o ponto estar abaixo da curva correspondente? Quer dizer, o ponto cinza claro está abaixo da curva cinza clara. Significa que a distância entre fraturas é menor do que essa calhoça que tem aqui do lado direito. Então, a pirita é oxidada no solo. É oxidada no solo. É oxidada abaixo do solo, na verdade. Tá? Ela é oxidada nos fragmentos de rocha. Tá? Ela não vai chegar na superfície da Terra. Isso realmente é o que a gente concluiu do nosso modelo. Aí a mesma coisa eles fizeram com os dados de Eel River e de Fushan. Eel River é a curva cheia, é a curva cinza médio, e esse ponto aqui, o ER, cinza médio. Ele também está abaixo da curva. Ou seja, nesse observatório, tá, o modelo também, de forma consistente, mostra que a pirita vai ser oxidada em profundidade. E no Fushan é a curva preta. Curva preta, o ponto da curva preta também está abaixo da curva preta. Então, novamente, a pirita é oxidada em profundidade, nesse caso. Bem, mas aí eles pegaram esse modelo e pegaram os mesmos dados daqueles 3 sítios, tá? Shale Hills, Eel River, Fushan, dados de sítios diferentes. É claro que não são sítios que existiam, não são rochas que existiam antes do grande evento de oxidação, mas eles servem como uma referência, tá? Porque muitas características de solos, tá? Inclusive a existência de shale, tá? Existia essa rocha naquela época, mais de 2 bilhões de anos atrás, tá? Não nesses locais, mas eles servem como uma referência para isso. Mas eles pegaram o modelo e eles colocaram no modelo a concentração de oxigênio da atmosfera atual. Ou seja, eles trocaram, da atmosfera antes do grande evento de oxidação. Então eles pegaram esse CF e colocaram uma concentração 100 mil vezes menor. Quando eles colocam a concentração 100 mil vezes menor, essas curvas vêm aqui para baixo. São as curvas pontilhadas. Tá? Então vocês veem que todos esses 3 dados,
que estavam abaixo das curvas da atmosfera atual, eles estão bem acima das curvas correspondentes à concentração de oxigênio antes do grande evento de oxidação. De onde a gente conclui que rochas como essas, numa variedade de rochas como essas, tá? Antes do grande evento de oxidação, a pirita estaria realmente exposta na superfície da Terra. Tá? Então, com esse modelo, tá? E com observações em 3 sítios diferentes, a gente mostra uma evidência forte, tá? Para aquela hipótese de trabalhos anteriores, que era a existência ou a chegada da pirita não oxidada na superfície da Terra, para que a oxidação ocorresse na superfície da Terra, tá? E provocasse a acidificação de oceanos, tá? Enfim, nos eventos que aqueles grupos estudaram. Tá? Bem, então, com isso, a gente consegue, com o modelo, fazer uma previsão, tá? Inicialmente inesperada, tá? Mas de um problema, em relação a um problema, tá? De bilhões de anos atrás, tá? E não ligado diretamente à investigação inicial que nós estávamos fazendo. Bom, isso aqui é o contato que eu tinha deixado lá nessas outras apresentações também. Como já está tarde, eu vou pular uma parte seguinte dessa apresentação. Aliás, eu não peguei a apresentação exatamente do colóquio. Então, deixa eu só pegar aqui uma outra apresentação que eu montei para o colóquio da UF. Chegar lá no final. Vou parar essa apresentação aqui e pegar uma outra janela. Tá. Bem, eu abri essa outra janela aqui. Vocês estão vendo? Só para concluir apresentando meu grupo de pesquisa. Atualmente tem 2 pós-docs lá na UF, o Ismael Carrasco, desde 2018, bolsista da FAPERJ, o Tung, bolsista do PNPD, desde 2017. O Ismael tem trabalhado ativamente comigo em problemas ligados à geoquímica também. Esse ano a gente acabou de sair publicado um trabalho em que nós conseguimos mostrar com simulações de Monte Carlo cinético, tá? Nós conseguimos confirmar com simulações de Monte Carlo cinético valores previstos para a taxa de dissolução de calcita longe do equilíbrio químico. Tá? Existem muitos trabalhos em laboratório, mas nenhum trabalho de Monte Carlo cinético até hoje tinha sido capaz de mostrar isso. Então a gente consegue mostrar de forma coerente, tá? Desde a escala, a gente consegue determinar taxas de dissolução de calcita de forma coerente, desde a escala molecular de superfícies sendo dissolvidas, passando por nanogrãos de calcita até grãos macroscópicos de calcita. Tá? Calcita é o mineral carbonáceo mais comum na crosta terrestre também. Então esse é um trabalho que nós publicamos recentemente, tá? Na Geoquímica e Cosmoquímica Acta. Bem, tenho 2 alunos de doutorado atualmente, o Daniel Malho já terminando o doutorado, o Fábio Guimarães ainda no início, tá? Mestrado, na verdade, aqui está desatualizado, porque o Emanuel defendeu a dissertação no mês passado, fim do mês passado, e o Fábio Queiroz, que está iniciando o mestrado lá na física. Tem outros 2 alunos de mestrado que eu acabei não colocando aqui, que ingressaram agora no início de março. Fabiana e Adolfo ingressaram no mestrado de Engenharia de Biosistemas, onde eu também oriento, que é o curso voltado para a ciência ambiental na UF. O programa de pós-graduação de ciência ambiental na UF. Na iniciação científica,
Os mais antigos são o Andrés, da Física, a Clara, da Engenharia Química. Tem 2 novos alunos, tá? Ana e Jonathan, que são da Física, começando a iniciação científica agora. E colaboradores, eu tenho, a Ana é uma colaboradora eventual, a gente já fez alguns trabalhos juntos, já tem mais de 10 anos, tá? Costumamos fazer projetos de pesquisa juntos, mas não temos trabalhos em colaboração recentes, tá? E o Carlos Pereira, lá da Engenharia Agrícola e Ambiental, que é o coordenador desse curso de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas que eu mencionei para vocês, tá? Colaboradores externos, tá? Tem vários aqui, provavelmente eu esqueci de alguns, tá? Na Federal de Viçosa tem o Tiago Oliveira e o Sucarno, que possivelmente vários de vocês conhecem, tá? Quem andou pela UF conhece o Tiago, foi aluno de mestrado e doutorado lá. Na Federal da Bahia tem o Tiago Assis, professor da Federal da Bahia, professor há cerca de 10 anos, lá tem vários trabalhos em colaboração com ele nesses últimos anos, e o Edwin foi aluno de doutorado dele, lá na UFBA, também tem colaborado comigo ultimamente. Bom, além disso, em Minas, tem lá em Ouro Branco o Sidney Alves, está fazendo um trabalho agora comigo e com o Ismael, que é o pós-doc do grupo, e o André Paza, na Federal de Santa Catarina, é também um dos meus colaboradores frequentes. Nos Estados Unidos, tá? Lá na Penn State, a Sue Brantley e o Xingu, na Penn State, e outros colaboradores, porque eu tenho trabalhado em problemas de transporte meios porosos, problemas que não incluem reação, mas o foco seja transporte meios porosos, são o Von Wohler, com quem eu tenho alguns trabalhos publicados nos últimos anos, submetidos também, lá de Minnesota, é um grande especialista em métodos matemáticos aplicados a problemas de transporte. É um cara bastante conhecido. Eu lembro que o pessoal da COP, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, pessoal mais sênior lá na COP, todo mundo conhece o Von, até uma vez que ele esteve aqui no Brasil, eu trouxe aqui no Brasil já 2 vezes, tá? Dentro de um projeto de cooperação internacional, veio recentemente, eu comentei com essas pessoas lá da COP e eles o convidaram para apresentar um seminário lá. E o Diogo Wolster, tá? Tem um trabalho recente também lá da Notre Dame. E na Europa eu tenho alguns colaboradores e já em temas mais voltados para crescimento de filmes finos. Tá? Mas muitos desses problemas têm grande interesse ambiental, porque são filmes finos frequentemente usados em dispositivos de fontes alternativas de energia, fontes de energia renovável. Tá? Tem o Dung e o Rafed, lá em Paris. Tá? Acho que o Tiago conhece os dois, tá? No período que esteve lá. O Olivier Pierre-Louis, em Lyon, talvez alguns de vocês conheçam também, ele já esteve no Brasil algumas vezes. Rodolfo Querno, lá em Madrid, a gente tem uma colaboração que ficou meio parada, está meio parada, tá? Começou há alguns anos. E o Rafael Huertas, lá de Granada, é um cara de ótica, mas tem interesse também nesses problemas de crescimento de filmes finos. Tá? Bom, e suporte financeiro atual, é bom mencionar aqui, tem alguns projetos da FAPERJ que tem ajudado a gente, projetos da CAPES também, em particular, um deles que eu coordeno é um projeto que faz parte do PRINT da CAPES. O PRINT é um projeto de cooperação internacional, que é um projeto da universidade que tem vários subprojetos. E eu coordeno um desses subprojetos, que na verdade acabou ficando só comigo e com outros 2 colegas da Engenharia de Biosistemas. E a Pró-Reitoria da UF nem deixou que eu colocasse os 2 como pesquisadores principais do projeto, porque o curso lá é nível 3 ainda. Enfim, então é praticamente um projeto do eu sozinho. É um projeto intitulado Modelagem de Interfaces da escala molecular até a escala da superfície da Terra. É exatamente esse o título, tá? Dentro do tema de mudanças climáticas, tá?
Então, projeto de cooperação internacional que já trouxe 2 desses colegas estrangeiros aqui para o Brasil em 2019. Com a pandemia, não pôde trazer em 2020, eu estou achando que vai ser difícil trazer em 2021 também, mas espero que 2022, 2023, alguns deles possam vir aqui. Então, isso aí é o que eu queria destacar em termos de suporte financeiro, que é essa inserção internacional importante, tanto no sentido de eu ir lá para trabalho de cooperação, para trabalhar com esses colegas, quanto deles virem ao Brasil para trazerem a sua experiência aqui para a UF e para interagirem com outras pessoas que tenham interesse. Tá? Certamente, se o Thiago, alguma pessoa daí do Cefet tiver interesse, eu posso anunciar quando tiver alguma dessas visitas aqui. Bom, então eu termino por aqui. Desculpem, acabei passando de 1 hora, tá? Mas é porque eu queria fazer essas apresentações finais. Muito bem. Se quiserem abrir aí os microfones, agradecer ao Fábio. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Fábio, muito obrigado, viu? Foi muito legal o seu seminário, tá? O trabalho é muito legal, ficou muito bem apresentado. Bom, turma, estamos aqui então agora abertos para sessão aqui de perguntas, comentários, discussão. Vamos lá. Então, muito obrigado, Fábio. Eu vou primeiro aqui porque, na verdade, eu tenho aula agora, então eu não vou poder ficar mais tempo. Eu vou só te agradecer mesmo pela palestra. Achei, como eu falei, eu vou estudar mais, né? Eu acho que esse tema, igual o Thiago já falou, é um tema que eu acho que vai ser muito interessante para a gente colocar no nosso dentro do escopo, né, da disciplina de princípios de modelagem matemática e computacional, né, porque exatamente essa questão das escalas, né? Mas só fazer uma pergunta aqui que ficou uma pulga atrás da minha orelha. Sim. Basicamente, o seu modelo funciona com uma difusão normal, não é isso? Sim, uma difusão normal. Raiz de dt. Sim. Mas o seu meio é um meio poroso mesmo, não é isso? Sim. E aí é que me ficou... Porque no meio poroso, você espera lá para as equações de meios porosos, você deveria ter algum tipo de difusão anômala, né? Você pode comentar alguma coisa se isso é uma surpresa, esse resultado de difusão normal, ou se de alguma maneira você fez alguma aproximação que... Bom, por que você não achou um resultado de difusão anômala, sendo que está difundindo em meio poroso? Bom, eu nem tentei modelar difusão anômala nesse problema. Eu não tinha razões para tentar modelar difusão anômala. Se o meio fosse fractal, eu até te diria, eu tentaria. Tá? Eu tentaria trabalhar com o modelo de difusão anômala. Mas eles não fizeram nenhuma medida de distribuição de tamanho de poros, por exemplo, que pudesse mostrar alguma fractalidade. Existem trabalhos de outros colaboradores da Sul que mostram fractalidade de outras rochas, mas não dessa. Então, as medidas com que nós podíamos fazer comparação são medidas diretas de coeficiente de difusão. Então, medidas de coeficiente de difusão para rochas de shale, tá? Nós, quando comparamos aquele coeficiente de difusão que eu obtive aqui, tá? Esse coeficiente de difusão efetivo que eu obtenho aqui, acho que a apresentação está aí na tela de vocês, não está? Tá sim. Tá. Pois é, esse coeficiente de difusão, tá? Coeficientes de difusão efetivo já foram medidos em várias rochas de shale, tá? O que as pessoas fazem? Elas cobrem a maior parte da rocha, tá? E em um dado ponto da rocha, uma face da rocha, um fragmento de rocha, então em um determinado ponto daquele fragmento, elas colocam uma concentração constante de água com oxigênio, ou água com algum outro
com algum íon, com alguma outra substância, e deixam essa substância filtrar. E aí, normalmente, quando fazem um experimento como esse, o que eles fazem é medir qual foi a penetração da frente de difusão em diferentes tempos. Tá? Em geral, tempos de várias horas ou de vários dias. E com isso, eles fazem um ajuste da curva dos dados que eles obtêm, considerando uma equação de difusão normal, difusão sem reação. E daí eles obtêm uma estimativa de coeficiente de difusão. Tá? Mas eu não conheço trabalhos que tenham verificado uma difusão anômala em rochas. Isso é uma coisa que eu até andei procurando recentemente. Existem trabalhos que mostram fractalidade de rochas. Agora, mostrar difusão anômala, mostrar efetivamente uma difusão anômala em fragmento de rocha é uma coisa mais difícil. Você deve conhecer os trabalhos do Sarimi, não conhece? Quem? Não, Sarimi. Eu não sei o primeiro nome dele. O sobrenome é Sarimi. Sahimi. Sarimi. Não conheço. Então tá. Não, eu vou então, porque no meu mestrado eu trabalhei com Ou é Saimi? Saimi, Saimi. Ah, sim, eu conheço os trabalhos do Saimi. Eu lembrei, realmente lembrei do seu trabalho de mestrado, que você fazia uma... como é que chama? Sim. Você lixava raspava placas e fazia a água subir por capilaridade. Sim, eu conheço os trabalhos do Saimi. De difusão em rochas. Né? Sim, ele tem realmente... Pois é, eu já vi trabalhos dele, eu lembro que ele tem um artigo de revisão sobre isso, mas eu não lembro. O foco dos trabalhos deles, dos trabalhos dele é percolação. Então ele tem vários trabalhos em que ele mostra que difusividade, por exemplo, é consistente, difusividade anômala, é consistente com difusividade num cluster de percolação. Tá? Mas não tem um trabalho de medida mesmo. Né? No artigo de revisão que ele tem de 93, ele comenta sobre alguns métodos de medida, ele mostra alguns resultados experimentais, mas como o foco dele é percolação, eu acabei não me preocupando com isso. Porque um cluster de percolação, o agregado crítico de percolação, é um possível fractal, é um possível modelo fractal. Só que, por exemplo, a Sul, como eu te disse, tem vários trabalhos, mas tem uma meia dúzia de trabalhos em que ela e colaboradores dela fizeram medidas de distribuição de tamanho de poros em rochas. Tanto rochas que não sofreram intemperismo ainda, rocha original, rocha matriz, fragmentos de rocha matriz, quanto rochas que já foram parcialmente dissolvidas. E eles medem dimensões fractais que estão muito acima de uma dimensão de um agregado crítico de percolação. Tá? Por isso, certamente são rochas cuja fractalidade não pode ser descrita por um modelo de agregado crítico de percolação, tá? Que é o caso da maioria dos trabalhos do Saimi. Tudo bem. Então, só porque eu fiquei realmente curioso de por que foi não tentou fazer uma coisa, mas eu gostei bastante, eu agradeço. E vou pedir licença, tá, Fábio? Porque eu tô. Sim, fique à vontade. 10h50, então vou ter de sair aqui. Tá, obrigado a você pelos comentários. Valeu, até a próxima aí. Valeu, Albens. Bom, pessoal, alguém mais quer perguntar ou comentar alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ô, Fábio, eu também vou te agradecer aqui profundamente, viu? Nossa, muito legal o seu trabalho.
orgulhoso aí de você. Tá, obrigado. Foi muito bom voltar a falar com você, tá? Ainda que remotamente, mas é o que tá tendo por agora, tá? Deixa eu passar esse turbilhão da minha mudança aqui. Aí eu vou te escrever pra gente sentar pra conversar um pouquinho, né? Colocar a conversa acadêmica em dia, te contar um pouco do que eu tô fazendo também, né? E ver se a gente consegue, de repente, engatar algum trabalho juntos aí. Beleza, então, pessoal? Sim. Bom, então, para as outras pessoas aí, se depois quiserem fazer algum contato, perguntar alguma coisa, eu tinha colocado lá naquela apresentação meu e-mail, tem aqui a página da UF também. Cadê? Perdi. Nessa apresentação aqui eu acho que eu não coloquei. Está na outra. É Reis? Reis? Não usa o Reis, não. fabioarãoreis@gmail.com. Escrevendo aqui no chat. fabioarãoreis@gmail.com. Com os dois As. Com os dois As. Então tá bom. Beleza. Então tá, Fábio, muitíssimo obrigado. O pessoal também obrigado aí pela audiência. E eu volto a falar para vocês aí sobre a nossa programação. Ainda estamos com ela em aberto para a semana que vem. Mas vamos nos falando aí. Beleza? Boa noite para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Fábio. Falou, Fábio. Um abraço para você. Tchau, pessoal.